Estamos de volta com a classe Efésios, Crescendo em Autoridade Espiritual, classe número 4 e Efésios capítulo 4. Diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fosse chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. No capítulo 4, versículo 1, diz que somos prisioneiros. Interessante nós falarmos isso, que eu falei na classe anterior sobre vocação, mas eu quero ir um pouquinho mais a fundo nesse capítulo 4, nessa classe número 4, porque prisioneiro tem a ver com sacrifício. Muitos de nós entendemos ministério, mas nós não entendemos a palavra sacrifício. Nós queremos um ministério, queremos ser bem-sucedidos, falei um pouco sobre na classe 4, mas não entendemos o que significa sacrificar. Sabe por que nós não entendemos o que significa sacrificar? Porque a nossa definição está errada. Muitas vezes nós definimos ministério de uma forma errada. Nós imaginamos que a definição de o que é uma igreja para você. Você já parou para pensar que nós somos definidos por aquilo que o reino precisa definir em nós? O capítulo 4 é exatamente o momento da morte, onde precisamos aprender a morrer para cada um de nós, para os nossos sonhos, para as nossas razões, para aquilo que nós entendemos e deixar cada um de nós sermos definidos pelos conceitos do reino dentro de nós. É como se o reino de Deus precisa imprimir em nós os verdadeiros conceitos, porque muitos dos nossos conceitos hoje de igreja, de ministério, estão completamente diferentes da igreja neotestamentária. Eu vou dizer uma coisa para você. No capítulo 4, versículo de 1 a 4, fala exatamente sobre a humildade, a mansidão, fala de sermos transparentes, fala de sermos longanimidade, fala de suportarmos uns aos outros. Suportar não é você aguentar, mas é uma escolha. Quando nós entendemos isso, que nós somos chamados por Deus para sustentarmos uns aos outros, é porque nós precisamos aprender a valorizar e honrar a unção do nosso irmão. Muitos de nós procuramos os nossos ministérios, nós vamos falar aqui mais continuamente no capítulo 4, mas nós não entendemos que o seu ministério é gerado quando você honra o ministério de alguém, de outra pessoa. Tudo que você sonha, tudo que você planta, você colhe. Vou te dar um exemplo. Quando o povo pediu um rei, por exemplo, o povo pediu um rei para o povo de Israel. E o que o povo respondeu? Deus trouxe para eles um rei, mas na verdade Deus queria intimidade. Quando nós somos chamados por Deus para apontarmos o que Deus quer de nós. Vou te dar um exemplo. A igreja neotestamentária ela demorou 200 anos para construir um templo. A primeira coisa que quando nós construímos uma igreja e falamos de um ministério, nós pensamos numa estrutura. E a grande pergunta é, por que demorou 200 anos para a igreja neotestamentária construir um templo? Porque a sua definição de igreja era uma, e a nossa definição de igreja hoje é uma outra completamente diferente. Nós definimos igreja por lugar, por horário e por regulações e regulamentos, e nós trocamos a ideia do Novo Testamento. A palavra de Deus é muito clara que a igreja neotestamentária, a igreja somos nós, queridos. A igreja é o corpo de Cristo que sou eu e você. E diz aqui no capítulo 4, versículo de 2 a 6, há um só corpo e um só espírito. Quando nós somos chamados, quando nós entendemos que as definições do reino trocam os nossos pensamentos, você vai começar a tirar os seus olhos um pouco da estrutura e valorizar mais as vidas. Por quê? A estrutura existe para servir pessoas e não vidas servindo estruturas. Vivemos hoje um conceito completamente errado, onde a maioria das pessoas vivem por uma estrutura. Vivemos para servir uma estrutura. E eu penso que servindo uma estrutura, eu estou servindo ao reino. Mas, na verdade, o conceito e a definição dos céus é a oposta. O reino existe por causa de vidas, as pessoas. Então, igrejas são vidas.
Precisamos de ter um lugar? É claro que precisamos. Existe alguma coisa de errado de ter um templo? Não, não existe. E aí nós vemos aquelas radicais, não, então vai todo mundo para a rua, é somente igreja em casas. Não é isso que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo é que quando você compra um vinho, uma garrafa de vinho, você não compra simplesmente pela garrafa, você compra pelo vinho, pela essência. Mas é necessário que haja uma garrafa. É necessário sermos definidos ali por uma coisa que contém a essência da unção que somos nós. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que somos chamados por Deus, cada um de nós, para sermos definidos pelos valores que o reino imprime dentro de nós. Então, igreja, lugar, são vidas, pessoas. Então, ministério é a mesma coisa, queridos. Ministério não tem a ver com um grande prédio, ministério não tem a ver com uma grande estrutura, tem a ver com pessoas. Então, a partir de agora, você vai começar a mudar o seu conceito. Deixe os céus definirem os seus valores em você. Deixe a cultura dos céus invadir o seu coração e transformar os seus pensamentos. Você vai começar a servir a Deus de uma forma diferente. Você vai precisar da estrutura? Sim, eu preciso. Preciso de uma casa, eu preciso de um prédio, mas os seus olhos, o seu foco estão em vidas. Existe hoje uma necessidade tão grande de crescer as igrejas e eu fico pensando, será que as pessoas hoje estão mais povoando e enchendo os templos do que povoando os céus? Será que vivemos hoje mais para encher estabelecimentos de lugares do que verdadeiramente discipularmos pessoas e cultuarmos a Deus e ao mesmo tempo povoarmos os céus? Ou será que nós temos um mundo de pessoas nas igrejas perdidas sem os céus? Somos chamados por Deus então para sermos definidos pelo próprio reino de Deus. Capítulo 4, versículo 7 diz: e a graça foi dada a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E ele diz aqui que deu dons, e por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está fora do seu lugar de alinhamento dos céus, da sua definição dos céus, a unção não fluirá na sua vida. Por mais bem-sucedido e por mais sincero que você seja, se Deus te chamou para ser um profeta e você está sendo um apóstolo, ou está sendo um mestre ou um pastor, você não está fluindo no seu dom, o dom não flui na unção de Deus. Você precisa estar alinhado. Deus pode eventualmente, momentaneamente, te dar um favor e te dar uma unção, mas cada ministério está diretamente ligado à sua identidade. O capítulo 4 todinho, essa aula de hoje, você vai entender que o seu chamado, a sua paixão, tem a ver também com a sua unção. Porque quando você se alinha na sua identidade, no seu desenho, começa a fluir um dom, começa a fluir a unção. Mas mesmo sinceramente, se os seus olhos estão focados para o ministério, mas você está deslocado da sua identidade, por mais bem-sucedido que você seja, por mais sincero que você queira estar, a unção não virá. A unção só desce segundo o seu favor e o seu desenho, aquilo que Deus construiu em você. No capítulo 4 é muito claro isso. Ele diz assim, os dons acontecem, o chamado acontece segundo a verdadeiro alinhamento dos céus na sua vida. Versículo 9 diz, o que quer dizer subiu, senão também aquele que desceu às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Você só terá plenitude do seu ministério no seu alinhamento da sua identidade. Só. Por isso, queridos, deixa Deus definir você. Deixa o fogo de Deus trazer o que? As definições. Quem você é, o que acontece, como Deus te coloca. E para que isso aconteça, existe uma coisa que muitos de nós não gostamos de fazer, que é perder o controle para Deus. Nós não gostamos de perder o controle. Nós queremos sempre ter o controle. Nós queremos ter o controle do nosso ministério, queremos ter o controle do futuro, queremos ter o controle, queremos saber tudo o que acontece. E esse é um lugar em Deus que você não tem mais o controle. É um lugar onde você precisa parar e esperar Deus definir você. E muitos de nós nos colocamos à frente. Queremos ter uma igreja, mas Deus está dizendo, sai da frente. Sai da frente do seu ministério. No momento que você sair da frente, eu posso vir. Mas nós não queremos sair da frente. Vivemos momentos hoje na igreja onde as pessoas querem construir, querem fazer e acontecer. E tudo acontece, menos uma coisa.
Deus aparecer. Deus não aparece. E diz aqui, olha, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Os 5 ministérios. Então o capítulo 4 ele fala dos 5 ministérios. E você precisa entender que você está diretamente conectado com um deles. Tá? Mesmo que você opere, você seja um profeta e possa operar como mestre, mesmo que você seja um evangelista e eventualmente você vai operar como um pastor, mesmo que isso aconteça, existe uma marca do seu ministério que é evidente, aflora e tudo acontece. Você não faz força para acontecer. Eu não faço força para trazer uma palavra profética para você, nem mesmo ensinando como mestre, mas a palavra toda é focada na área profética, porque faz parte do meu ministério. Então o seu chamado tem a ver com a sua paixão e tem a ver também como flui, porque quando um mestre fala é diferente, quando um profeta fala, tudo é diferente, são conotações diferentes e é um favor, é um rio fluindo, e um dom fluindo, uma unção fluindo de uma forma completamente diferente. Temos os 5 ministérios. E aqui eu quero dizer uma coisa para você, queridos. O fogo nos define. Por isso que é importante você deixar ser tomado pelo fogo. Por isso é importante você aprender a se quebrar na presença de Deus. Por isso é tão importante você sair da frente do seu ministério e deixar Jesus aparecer. Porque quando Jesus aparece na sua vida, o fogo nos define. E quando o fogo nos define, ele também tira toda a nossa insegurança. Hoje nós vivemos um fato muito interessante de ministros competindo uns com os outros. Eu quero falar sobre isso agora. A insegurança do ministro. A insegurança de um homem e de uma mulher de Deus que muitas vezes está no ministério, exercita o ministério, é um profissional no ministério, etc, etc, etc. Não quero dar muita sequência a isso, mas é inseguro, sabe? Tem medo. Tem medo que alguém cresça mais do que ele. Tem medo, um pastor, tem medo que um liderado seja maior do que ele, que o dom aflore mais do que o seu. Sabe o que significa isso? Significa que você não sabe ser definido pelo fogo. Significa que a unção não está fluindo na sua vida. Porque quando você é ungido por Deus, quando você é definido por Deus, não existe insegurança no seu coração. Você não tem medo que alguém seja maior do que você. Você não tem medo de ser uma plataforma para que jovens ou uma outra geração construa a partir de você, porque a sua, eu posso dizer, a sua plenitude, aquilo que você tem de melhor é exatamente ver com que pessoas desfrutem do dom que você carrega. Queridos, vivemos hoje uma geração de ministros inseguros, pessoas que têm medo umas das outras, pessoas que têm insegurança. É uma coisa terrível. Pessoas que não conseguem ver o dom uma das outras, não conseguem reconhecer o chamado uma das outras. Pessoas que ficam competindo uma com a outra. Quem tem a igreja maior, quem tem um ministério maior, quem é mais conhecido. E quando se levanta uma pessoa que tem um chamado de Deus, que tem uma visão de Deus, que carrega algo de Deus, talvez maior do que você. Sabe o que você faz? Como inseguro, como medo, você abafa aquela pessoa, você mata aquela pessoa. Sabe o que significa isso? É exatamente a insegurança. E eu provo para você que você é uma pessoa que precisa se descobrir em primeiro lugar, descobrir quem Jesus é e quem você é nessa sua paixão dos 5 ministérios. Porque à medida que você descobre, e à medida que o favor desce, você jamais competirá com ninguém, jamais terá insegurança do seu ministério, daquilo que você carrega. Porque quando você sabe aquilo que você carrega, você tem prazer em ver uma outra pessoa fluindo no seu dom. Somos chamados não para sermos líderes, somos chamados para sermos pais. Vivemos hoje uma geração só de líderes. Líderes querem a obediência dos seus liderados. Pais querem que os seus filhos sejam maiores do que eles. Somos chamados por Deus para sermos pais. E como pais espirituais, o nosso prazer maior, o meu prazer maior é ver meu filho sendo maior do que eu. Eu fluir no meu dom. A minha honra é ver meu filho, os meus filhos naturais e espirituais, crescendo, desenvolvendo, fluindo na liberdade. E o meu chamado é ser uma plataforma para aquilo que eu construir, eles construam a partir de mim. Mas isso só vai acontecer se eu sair da frente, eu saber ser definido por um desses ministérios e fluir nessa unção. Agora, se isso não acontece,
Vamos lá, capítulo 4, versículo 7. É o exemplo de um homem e de uma mulher que não se descobriram em Deus. Estão ainda procurando um lugar. Talvez seja você. Então quero uma resposta, vou mostrar para você o que acontece. Capítulo 4, versículo 7 diz: "E a graça que foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens." É o chamado de Deus individual para cada um. "Ora, que quer que dizer que senão também subiu aquele que também subiu a região, desceu até as regiões inferiores da terra." Versículo 10. "Aquele que desceu é também mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas." Versículo 11. "E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres." Estou repetindo para você lembrar os 5 ministérios. Qual é o propósito de você descobrir qual é a sua paixão e aonde você se encaixa por esse propósito? Com um propósito de aperfeiçoar o desempenho do serviço ou ministério para edificação do corpo de Cristo. Se você se encaixa, quando você se alinha em um desses ministérios, Deus vai te usar para se conectar com outras pessoas que estão fluindo nesse favor e juntos vão aperfeiçoar o reino. Versículo 13. "Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo." Efésios é um manual de crescimento espiritual. Efésios é esse lugar onde você vai se tornar a perfeita, parecido com Jesus. Tá? "Para que não sejamos mais como meninos inconstantes." Aqui vem o ponto que eu quero terminar, falando exatamente sobre a nossa insegurança. Para que não mais sejamos meninos inconstantes. O pior que ser menino inconstante é ser um líder inconstante. O pior que ser um menino na fé, um menino se espera por ser um menino. Mas o pior do que ser um menino é ser um líder menino, criança, que ainda compete uns com os outros, ainda não sabe reconhecer o dom. Sabe, o nosso chamado como líder é tentar buscar no nosso meio, nas pessoas que estão junto conosco, os seus dons e procurar ser e honrar e levantar essas pessoas. Mas o tão pior do que ser um menino é ser um líder menino. E diz assim: "Agitados por um lado e outro, voltados por todo vento de doutrina, pela astúcia com que induzem ao erro." Versículo 15. "Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor." Toda a base é o amor. Quando eu procuro e olho um homem, uma mulher, eu fico vendo se nas questões mais difíceis ele ainda ama. Todas as vezes que eu entro em conflito com alguém, ou com um líder, ou com uma pessoa, eu procuro saber se a base de todas as suas decisões é o amor. Quando você entrar em conflito com uma pessoa, sabe que se essa pessoa ela procura amar apesar das suas opiniões, se ela morre para si mesma e se ela busca o amor independente de qualquer circunstância. Se não, esse líder ainda é um menino. E se ele é um menino, se ele é inconstante, se ele não consegue ver o dom do outro, se ele é inseguro, se ele não é um pai, é um líder, sabe o que acontece? Capítulo 4, versículo 17. Eu quero fechar com isso. "Por isso digo ao Senhor, testifico que não mais andeis como andam os gentios." Paulo está falando para os cristãos. Paulo não está falando para gentios. Paulo está dizendo: querido, você é um líder, você não descobriu o seu chamado ainda. Você está procurando aí, rodando, você é inconstante, você tem medo, você compete, você abafa. Sabe o que você é? Inseguro. Ele está dizendo assim: você não vai ter unção. E diz assim no capítulo 4, versículo 17: "Rogo-vos." Paulo está dizendo: eu rogo, eu clamo, por favor, não faça isso. Ele diz assim: "Não andeis mais como andam os gentios na vaidade." O que ele está dizendo? Se nós não soubermos identificar o nosso ministério, se não descobrirmos a nossa herança, se não caminhamos cuja base é o amor, se não somos pais espirituais para uma outra geração, se não somos pessoas que saímos da frente e a unção desce em nós, nós andaremos na vaidade. É por isso que você vê tantos pastores, líderes,
que você olha, você vê uma capa, uma máscara, mas o fundo é vaidade. Por quê? Inseguros, não têm uma identidade, não sabem quem são, vivem inseguro, procurando alguma coisa para provar para as pessoas. E sabe o que acontece? É a palavra, não sou eu. Paulo está dizendo para os cristãos, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Estamos dentro do ministério mais perdidos do que qualquer coisa, procurando abafar o dom uns dos outros, e diz, obscurecidos o entendimento. Se existe uma coisa que um líder não pode deixar de ter, são olhos. Olhos. A primeira coisa que acontece com uma pessoa que perde a noção do mundo espiritual são os olhos. Perdemos a visão, não sabemos para onde vamos. Lembra o que aconteceu com Sansão? Seus olhos foram furados, ele começou a girar num moinho e começou a ficar perdido. E no momento que ele se lembrou de Deus, a primeira coisa que ele falou, pelos meus 2 olhos, visão. Um líder não pode deixar de ter visão. Queridos, obscurecidos pelo entendimento, alheios à vida de Deus. O que é a vida de Deus? É a vida do Espírito. Por quê? É muito simples. Se você é inseguro, se você compete, se você não sabe quem você é, você está na função errada, sinceramente fazendo a obra de Deus, mas desconectado, sabe de quê? Do propósito, do desenho, da visão, desconectado do alinhamento dos céus, não provocando a resposta dos céus, provocando só a atenção dos homens. Não vai ter vida do Espírito. E mais do que isso, pela dureza do seu coração, já falei isso numa aula passada, o maior de todos os pecados é o orgulho. O orgulho. Porque o orgulho não vai fazer você se quebrar em Deus e dizer, Senhor, eu saio da frente, mas eu não quero fazer um ministério. Eu quero o Senhor. O importante não é trabalhar para Deus. O importante é caminhar com Deus. O importante não é fazer algo para Ele, é fazer junto com Ele. Eu quero terminar essa classe dizendo assim, os quais, tendo tornado insensíveis, se entregaram a toda dissolução. O chamado de Deus, queridos, é nós nunca ser tão duros que Deus não possa recomeçar o nosso ministério. Se você tem que recomeçar tudo, recomece. Entrega tudo. Entrega prédio, entrega ministério, entregue tudo. Só não entregue uma coisa, a sua paixão e o seu desejo de acertar com Deus. O meu desejo, e várias vezes Deus já fez isso na minha vida, eu bater a mão no meu peito e falar, Senhor, eu só te peço uma coisa, nunca me deixes errar, passe por cima de mim, me quebra, mas não me deixes errar. Ministério é isso, queridos, é nós temos essa coragem de dizer assim, Senhor, não me deixes errar, faça o que for preciso, até me tirar de mim mesmo, mas não me deixes errar. Queridos, que você possa entender essa palavra. Efésios capítulo 4 é muito claro e termina com uma exortação à santidade, dizendo assim, Deus nos chama para deixar toda mentira e falar a verdade. Ter a coragem de tirar as nossas máscaras. Não existe ministério na mentira. Tire toda a máscara, porque somos membros uns dos outros. Aquele que furtava, não furte mais. Quer dizer, Paulo começa a descrever que tem que haver uma mudança. Precisamos recomeçar, reprogramar. E eu volto àquela primeira pergunta dessa aula. Qual a sua definição sobre igreja? Qual a sua definição sobre vida com Deus? Deixe o reino e deixe o fogo definir por você. Até a próxima classe.